Sentado ali, o Senhor estava me levando uma palavra lá no livro de Glória a Deus. De Efésios, depois do livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios. Irmãos, eu acho o livro de Efésios mais rápido. Efésios capítulo 6, que é uma palavra muito conhecida, mas ela é uma palavra muito sugestiva para o dia de hoje que nós estamos vivendo, né, irmãos? É uma carta que Paulo, obrigado, pastor, o apóstolo Paulo deixou como conselho, né? Ou seja, acerca da armadura de Deus. Sem essa armadura, irmãos, vamos ter muita dificuldade. Com a armadura já é uma luta, é uma batalha travada, né? Imagina sem armadura. Louvado seja Deus. Nós precisamos sempre pedir a Deus para nos deixar essa armadura, irmãos, a todo tempo, irmãos, porque o diabo, inimigo das nossas vidas, ele vive bramando como um leão, querendo nos estragar, querendo tirar aqueles que estão firmes, os poucos que ainda estão firmes, né? Os poucos que ainda estão confiantes numa promessa que Deus deixou para nós. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 10. Vamos estar lendo aqui alguns versículos. Amém? Todos acharam? Diz assim, que trata-se sobre a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, cingidos, ou seja, estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar seu assento em nome do Senhor Jesus. Vamos falar aqui de alguns versículos. A princípio, o apóstolo Paulo aqui, ele está dando muitos conselhos, ele está nos dando todo o direcionamento para conseguirmos prevalecer contra o inimigo das nossas vidas. É bem certo que ele inicia dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, para que eles venham arrumar ou encontrar um meio de se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Porque Paulo tinha plena certeza que os cristãos daquela ocasião, que conviviam em Éfeso, se eles não se fortalecessem no Senhor e no seu poder, certamente eles seriam frágeis diante das adversidades. Porque você sabe muito bem que toda a igreja passa por adversidade. Todo cristão passa por adversidade. Todos os cristãos passam por lutas e dificuldades. Mas Paulo aqui ele está falando: olha, irmãos, vocês têm que se fortalecer. Paulo está aconselhando porque ele tinha certeza que os irmãos estavam fracos na fé. Se ele fala: os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, é bem certo que Paulo estava tendo certeza que a igreja de Éfeso, os irmãos em Éfeso, estavam precisando se fortalecer. E Paulo ele dá um segmento dizendo que era para necessário se revestir de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus.
Você observa que quando Davi ele foi lutar contra o gigante filisteu, que naquela cena bem no final dos capítulos, aonde há o confronto entre Davi e o gigante filisteu, que quando o gigante se aproxima de Davi, você observa que o gigante é considerado ali como o maioral, o melhor em guerras e em lutas. Tanto que Abinadab tinha dito para Davi: olha, tu és moço e ele já é guerreiro dentro da sua cidade, irás tu pelejar contra ele? Quando Davi se aproxima daquele gigante, você observa que Davi olha para o gigante olha para Davi, o gigante anuncia frases para Davi, menosprezando Davi, dizendo: pensas que eu sou algum cão para vir contra mim com paus e pedras? O gigante conseguiu, pastor Leandro, ver em Davi um tipo de armas que não iria vencê-lo, porque a visão do gigante era carnal. Porque se ele tivesse uma visão espiritual, ele iria ver Davi cheio da armadura de Deus. Aleluia. O diabo, inimigo da minha vida, da sua vida, ele precisa olhar para mim e para você revestido da armadura de Deus. Ai, irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa com toda certeza. Disso eu tenho experiência. Quando Satanás olha para mim, olha para você e nos vê fragilizado, ele vai investir naquela área o tempo todo até ter êxito. Você observa que quando Davi olha também para o gigante, fala para o gigante: eu vou contra ti, tu vem contra mim com lanças e espadas e escudos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você observa que Davi dá uma palavra positiva, afirmativa para o gigante, que fez com que o gigante perdesse a derrota. Por isso que o apóstolo Paulo está falando no versículo 11 do capítulo 6 de Efésios, dizendo: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astúcias e ciladas do diabo. A astúcia e ciladas do gigante filisteu estava armada. A astúcia e cilada do gigante filisteu já estava pronta, aleluia. Mas ele esqueceu que Davi estava firmado na rocha, que Davi estava firme em Deus, aleluia. E se tem uma coisa que o diabo, o inimigo da nossa vida, detesta, tem pavor, é ver o crente revestido do poder de Deus. Porque quando ele olha para o cristão revestido do poder de Deus, ele não tem êxito, ele não consegue obter êxito. Jesus Cristo, quando no livro de Mateus capítulo 4, quando ele sai do Rio Jordão, batizado pelo seu primo João Batista, levou ele nas águas batismais, ele se levanta e ele consegue contemplar, aleluia, o Espírito de Deus se apoderando dele. E ele vai de encontro ao mandato do Pai, ou seja, ir para assim cumprir a sua chamada, cumprir a sua vocação aqui na terra. E você observa que quando ele é tentado por Satanás, Satanás tentou de todas as maneiras de brilhar Cristo acerca do plano de Deus que Deus tinha na vida dele. Você observa que Satanás, quando ele percebe Jesus Cristo fragilizado fisicamente, ele olha para Jesus Cristo e ele tenta de alguma forma investir naquela área que Jesus Cristo estava passando dificuldade. Ele tenta investir naquela área que Jesus Cristo estava frágil. Ele sabia que Jesus Cristo, de maneira física, ele estava fragilizado, porque 40 dias e 40 noites sem comer e beber não é para qualquer ser humano. Aleluia. E quando ele percebe que Jesus Cristo estava fragilizado, ele investe naquela área, aleluia. Ele investe naquela área, mas ele esqueceu-se de uma coisa: Jesus Cristo é a palavra, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é o poder de Deus aqui na terra, aleluia. E ele estava firmado na rocha, tanto que quando Satanás falou: olha, se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Jesus Cristo olhou para ele: olha, essa reta-te, Satanás, aleluia, porque não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo: olha, ele arma cilada. Satanás, ele arma cilada contra as nossas vidas. E se nós estivermos desarmados, nós vamos ser presa fácil.
Você já reparou quando a pessoa, a gente assiste muitas reportagens na televisão, muitas cenas de assalto, quando a pessoa é abordada por um meliante qualquer para roubar alguma coisa dele, você acha que aquele meliante ele vai anunciar o assalto? Ele não anuncia. Ele pega a pessoa de surpresa, a pessoa fica tão surpreendida que ela não tem reação. Ainda que alguns têm reação, mas é uma reação que leva às vezes até a morte. Então você observa que o diabo, o inimigo das nossas vidas, ele vem de uma forma à espreita e deixa-nos muitas das vezes sem reação. Aqui está escrito claramente, Paulo está falando, para que possais estar firme contra as astúcias e ciladas do diabo. Ele arma cilada, ele vem sem menos esperarmos, ele atinge a área que mais damos a liberalidade para ele. Lembra de Sanbalat e Tobias, quando eles tentaram de todas as maneiras mudar o plano, o projeto dentro da vida de Neemias? Quando Sanbalat e Tobias dizia para Neemias: olha, virá uma raposa e derribará esses muros. Aleluia. Neemias olhou para eles e disse: olha, ainda que venha uma raposa e derrube esses muros, nós estamos numa grande obra a qual não devemos parar. Você vê que Neemias foi contra o inimigo com a palavra de Deus, com a própria palavra de Deus. No capítulo 6, versículo 12, diz assim uma coisa interessante, que hoje em dia é o que mais acontece na vida do cristão. Infelizmente, até eu mesmo, se não vigiar, acontece comigo também. Se eu não vigiar. E é uma área que o diabo está trabalhando dentro das próprias igrejas para colocar inimizade, colocar vermos, infelizmente, falhas, né, meninas? Nós conversamos muito isso hoje, sair de casa, né? E o diabo, ele faz isso. Ele faz isso. Ele vai sempre fazer isso. E Paulo está dando um conselho aqui interessante, um conselho maravilhoso. Porque quando nós tomamos posse desses conselhos que Paulo está dando aqui, nós vamos ser mais fortes. Paulo diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Observa bem. Eu não tenho que lutar contra carne e sangue. Aleluia. Mas sim contra os principados, né? Contra os principados, contra as potestades, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes celestiais espirituais da maldade, que estão todos nos lugares celestiais, né? Quando eu luto contra a carne, eu estou lutando contra o meu próximo. Quando eu luto contra a carne e sangue, eu estou lutando contra aquele que está do meu lado e é do meu lado e é a favor do Deus que eu sigo e serve o mesmo Deus que eu sigo. É interessante isso. E a gente custa aprender isso. Custa aprender isso. E essa semana foi uma semana de aprendizado para mim também, amados irmãos. Não pensa você que pastor não tem aprendizado, que tem aprendizado. Pastor aprende a todo dia, toda hora. Ele aprende. E o que ele aprende serve de uma grande experiência para que aquilo não venha mais ser aplicado na vida dele. Paulo está dando um conselho aqui excelente para uma igreja chamada Éfeso, que ele tinha certeza que ela estava passando lutas, dificuldades e fraquezas, porque os irmãos não estavam se fortalecendo da armadura de Deus. Aleluia. Quando nós não nos revestimos da armadura de Deus, irmão, nós sofremos. Nós lutamos, às vezes, até contra nós mesmos. Aleluia. E ficamos muito enganados quando achamos que estamos lutando contra alguma coisa que não seja espirituais, que não seja potestade, que não seja principado das trevas dos séculos, contra as hostes celestiais espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estamos muito enganados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Daniel, um certo tempo na sua vida, Daniel capítulo 10, se os irmãos depois quiser procurar, e você vai ver que Daniel passou por uma situação como essa. Daniel estava em terra e em cima, num patamar totalmente diferente de Daniel, que era um patamar espiritual, celestial, nas hostes celestiais, que eram as hostes celestiais da maldade, onde havia uma grande batalha, porque Daniel estava há 21 dias orando, buscando uma resposta de Deus,
E Deus estava esperando o momento certo de anunciar a resposta a Daniel. E relata as Escrituras Sagradas que Daniel estava ali, diante daquele rio Tigre. Alguns interpretam rio Tigre, outros é rio Eufrates, né? Não importa, é os dois rios, da mesma forma, são nomes diferentes, mas são nomes que é o rio. E diz a palavra do Senhor que Daniel estava de joelho clamando a Deus. Enquanto Daniel estava orando ali incessantemente, estava uma batalha travada, amados irmãos. Daniel está na terra se revestindo da armadura de Deus. Daniel está na terra se revestindo de toda a armadura de Deus, para que ele pudesse continuar firme, e nas hortes espirituais da maldade, nas hortes celestiais, os principados estavam em batalha travada contra um anjo chamado Gabriel. Gabriel era o anjo que queria anunciar a vitória de Daniel, mas estava acontecendo uma batalha travada. Enquanto aquela batalha estava travada, Daniel ainda estava contínuo orando a Deus. É uma resposta que eu quero te dar nessa noite. Enquanto você continuar de joelho, aleluia, você não perde a batalha. Enquanto você continuar clamando, acreditando no poder de Deus, que de uma hora para outra esse anjo, aleluia, vai descer e anunciar a tua resposta, você não perde a batalha. Aleluia. Glória a Deus. Quando o anjo Gabriel vai anunciar a Daniel a mensagem, ele luta, ele vai de frente com as potestades espirituais. Luta travada. Mas Deus, ele é tão sábio, aleluia, que ele tem as formas e maneiras dele de fazer, de trabalhar para dar resposta às nossas petições. Aleluia. Talvez a sua petição está demorando, não está? Escuta bem isso. Talvez o que você mais ou menos está demorando, não está? Talvez o que você mais pede a Deus está demorando. Sabe por que está demorando? Porque está havendo uma batalha travada nas hortes celestiais e os seus joelhos não estão encurvados. Olha que coisa tremenda. Então, uma batalha travada nas hortes celestiais e seus joelhos não estão dobrados. Deus, ajuda-se. Aí a batalha fica mais travada e remia ainda. Mas quando Deus contempla você numa batalha, esperando uma resposta de joelho dobrado, você pode ter certeza, ainda que demore, ainda que venha um tempo contínuo de demora, mas vai chegar uma hora que o nosso Deus vai decretar do céu, aleluia, vai chamar um anjo chamado Miguel, que é um anjo guerreiro, um anjo de batalha, um anjo de luta, é um anjo que peleja por você quando você não pode, é um anjo que luta por você quando você não consegue lutar, é um anjo que está todo o tempo do seu lado, caminhando com você no seu dia a dia, cortando todo o laço, todo embaraço com a sua espada de fogo, é um anjo que está todo o tempo desembaratando os caminhos para você percorrer e passar. Você às vezes não percebe, não vê, mas tem um anjo que a todo tempo ele está ao seu caminho, te conduzindo ao lugar celestial e certo. Aleluia. Uma vez eu estava ouvindo o pastor, aleluia, Deus. Foi até o pastor Malafaia, ele estava saindo de um congresso, aleluia, e o carro dele estava em um outro estacionamento, ele tinha que atravessar a rua. Quando ele fez isso para atravessar a rua, a mão fez assim nele, jogou ele para trás. Quando a mão jogou ele para trás, o carro passou. Livramento. É o Miguel com a espada de fogo na mão, desembanhada, porque você está em oração, você está buscando, você está perseverando. Mas pastor, está muito difícil. Está difícil para mim também, irmão. Não penso que não está não, mas eu continuo acreditando nas promessas de Deus. Eu não vou desanimar, eu não vou parar, eu não vou desistir, aleluia, enquanto a trombeta não tocar, aleluia, enquanto a trombeta não soar, aleluia, Sião, aleluia, eu vou continuar acreditando que Deus tem poder, autoridade, aleluia, sobre a minha vida e a sua vida para decretar a tua resposta nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Ele diz ali, glorificado seja o teu santo nome. Aí ele diz, o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa interessante, olha, depois que você se reveste da armadura de Deus, depois que você toma posse em lutar contra todas essas hortes espirituais, aí o apóstolo Paulo fala uma coisa interessante no versículo 13. Portanto,
tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir o dia mau. Olha aí. Aleluia. Você vê que Paulo dá conselhos a princípio para que os cristãos ali em Éfeso viessem se fortalecer na força e no poder de Deus, porque ele sabia que eles tinham que ter todo o revestimento da armadura e lutar contra todas as astúcias e ciladas do diabo. Agora Paulo lá estava falando lutar contra as astúcias e ciladas do inimigo. Agora Paulo está falando que após você receber essa armadura, após você se revestir dessa armadura, tomar toda ela para si, você tem que estar firme para o dia mau, que vai vir para todos. Pastor, para todos. Cristãos, não cristãos, negro, branco, azul, amarelo, toda a raça humana vai passar o período mau. Você vê que nós já passamos aí um período mau, que essa pandemia terrível, que ceifou muitas vidas, levou muitas vidas, vidas que você amava, gostava, amigos, irmãos, primos. O mal veio, o dia mal veio. Ah, pastor, eles eram evangelho, veio o mal. Veio o mal para Jó, veio o mal para Moisés, veio o mal para Abraão, veio o mal para Jacó, veio o mal para Gideão, veio o mal para um homem que tinha toda a autoridade. Esse homem a qual nós estamos falando que é o apóstolo Paulo, porque ele mesmo diz nas suas palavras que melhor para ele era morrer, mas tendo a certeza que estava em Cristo. Aleluia. Veio o mal para Elias, veio o mal para Josué, veio mal para todos os personagens da Bíblia. Ainda quero te anunciar também que veio mal para Jesus Cristo. Aleluia. Veio o dia mal para o próprio Jesus Cristo. Lá no Getsemane começou o dia mal para Cristo. Mas graças a Deus que o mal que veio para Cristo redundou em bênção para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que hoje nós estamos aqui, porque um dia o mal veio sobre um homem, aleluia, que se dispensou de toda a sua glória, desceu de toda a sua majestade, se revestiu a um corpo incorruptível, se vestiu de toda a humanidade, aleluia, pagou um preço caríssimo de afronta, de perseguições, de calúnia, de todo tipo de sofrimento que você possa imaginar. Ele suportou tudo isso porque nenhum outro homem natural suportaria. Foi levado à morte de cruz, foi levado a julgamento, foi condenado sem ter nenhuma condenação, foi levado à cruz do Calvário, foi ali espancado, foi ali escorraçado, foi ali cravar uma lança na sua cintura, aleluia. Fizeram de tudo que puderam fazer com Cristo, mas tudo isso, o mal veio para ele, mas um mal que redundou em bênção para nossas vidas. Talvez o dia mal se apresentou na sua porta hoje, talvez o dia mal se apresentou na sua vida hoje, aleluia, mas foi um mal para você aprender mais, para nós aprendermos mais e estarmos mais firmes e confiantes no Deus que nós servimos. Aleluia. Porque a Bíblia diz que tudo contribui para o bem que ama a Deus, daqueles que amam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Aí ele manda agora nós resistir no dia mal. Dá um conselho, olha, depois que você resistir no dia mal, aleluia, havendo feito tudo isso, o apóstolo Paulo está falando, ficar firmes. É a maior dificuldade hoje, é essa. É a maior dificuldade. Irmãos, infelizmente nós temos que ser sinceros em falar. A maior dificuldade hoje é o cristão ficar de pé firme. Porque o vento sopra de todos os lados. O vento sopra de uma maneira que muitas das vezes você pensa que não vai suportar. Jesus Cristo amado, Santo de Deus. E o que me chama a atenção é que o vento, quando ele sopra, ele traz um monte de coisas ruins, mas também traz coisas para o nosso aprendizado. Você observa que quando ventou o vento no barco dos discípulos, o vento veio trazer para eles o bem. Você observa que o vento veio trazer o bem. Porque quando eles estavam ali em apuros, em aflições, eles começaram a olhar e ver Jesus caminhando como um fantasma no mar. A Bíblia diz que um homem chamado Pedro, ele tem a audácia de falar, Jesus, se é tu, manda-me ter contigo. Jesus falou, vem.
E ele começou a andar. Você observa que aquele vento que veio num dia mau, um dia difícil para os discípulos dentro daquele barco, foi um vento que também trouxe para eles uma grande experiência. Aleluia. Experiência era essa qual? Quando Jesus Cristo viu que Pedro estava afundando, Jesus Cristo segurou na mão dele e falou: homem de pequena fé, por que duvidaste? Essa é a experiência. Nos momentos da nossa dificuldade, se nós mantermos firme, aleluia, Jesus Cristo não vai nos chamar de homem e mulher de pequena fé, aleluia. Ele vai dizer: você é um bendito do meu Pai, você é digno e merecedor das bênçãos, porque suportou todo tipo de adversidade confiando em mim. Amados irmãos, é difícil, é difícil. Aleluia. Mas precisamos tentar. É melhor morrer tentando do que morrer já desistindo de tentar. Sabia? É melhor. Eu vou tentar. Eu vou ficar persistindo. O cristão tem que ser perseverante. Olha a palavra que fala aqui, louvado seja o nome do Senhor. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é o Espírito, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí no versículo 18, Paulo dá o conselho final: orando em todo tempo, com toda oração e súplica. A Bíblia fala que Salomão, no capítulo 7, versículo 14, em 2 Samuel, capítulo 7, versículo, falando Salomão, como se fosse Salomão, fosse o capítulo, um livro da Bíblia. É 2 Crônica, nem é Salomão, nem é Samuel, é 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, né? A Bíblia diz que quando Salomão termina de orar, fazia aquela oração pelaquela casa linda, maravilhosa, que foi construído, um templo maravilhoso, um templo que Davi não construiu, mas Salomão constrói. A Bíblia diz que Salomão, quando ele começa a orar ali, a Shekinah desceu dentro daquela casa, 2 Crônica 7,14, a Shekinah desceu dentro daquela casa, daquele templo, e todos foram embriagados pelo poder de Deus. A Bíblia chega até a dizer que os que estavam lá fora começaram também a sentir e dobraram seus joelhos. Aí Salomão, Deus fala para Salomão dizendo: Salomão, Salomão, é um recado que Deus está dando para a igreja que estava sendo levantada ali, o templo que estava sendo construído. Salomão, Salomão, se o meu povo que me chama pelo meu nome orar, jejuar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe o que significa isso? Louvado seja o nome do Senhor. É o que o Paulo está nos dando conselho aqui: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, aleluia, e vigiando nisto com toda, que nós estamos falando, a perseverança e súplica por todos os santos. Paulo aqui no último versículo, para me finalizar, ele dá aqui um recheio maravilhoso dessa palavra. E se nós conseguirmos, irmãos, se nós conseguirmos tomar posse disso aqui, ou que nós venhamos tomar posse disso daqui, quando ele diz orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, aleluia, e vigiando, né? E vigiando nisto, ou seja, vigiando contra as adversidades, tampando brecha ali, tampando brecha aqui, vigiando de todas as maneiras, e perseverando também com toda a súplica, porque uma coisa eu vou te falar, uma coisa é certa: você ora hoje por uma causa, você busca hoje por uma causa, você faz uma campanha de 7 sexta-feira por uma causa, e Deus te abençoa. Se você estacionar, você pode ter certeza que virão outras batalhas. Mas se você continuar, quando ele diz aqui, vigiando e orando com toda perseverança e súplica, você continuar, você vai vencer uma batalha aqui, logo em seguida vem outra, você vai continuar no mesmo processo de busca, você vai vencendo, dia após dia, até chegar à volta de Jesus Cristo.
até chegar à volta de Jesus Cristo. Enganosos somos nós quando acaba-se uma campanha, uma busca, que está tudo bem, que vai, graças a Deus, receber a minha vitória, agora eu vou parar um pouquinho, vou relaxar um pouco, agora eu vou comer mais, vou beber mais, vou nos jejuar menos. Enganosos somos nós. A Bíblia diz que Satanás, ele fica à nossa espreita o tempo todo, bramindo como um leão querendo nos estragar. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, por que você trouxe essa palavra? Essa palavra, irmãos, ela é para esse dia de hoje, esse tempo que nós estamos vivendo, né? Você observa que tem uma coisa chamada apostasia, e ela é uma promessa que está no livro, deixado nas cartas de Paulo, uma palavra que ela tem um nome tão pequeno, apostasia, mas é uma palavra que já tirou muitos cristãos da igreja. As pessoas hoje estão cuidando mais do seu deleite, as pessoas hoje estão preocupadas mais com o dia de amanhã, as pessoas hoje estão mais preocupadas com... Eu até ouvi o pastor falar aqui uma coisa interessante. As pessoas estão tão preocupadas com sonhos, planos e projetos, que ela consegue esquecer do livro de Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 nos dá uma grande lição, aleluia, de que nós não devemos, aleluia, de maneira nenhuma ficar desapercebido e esquecer de buscar. Porque numa hora dessa, como Jesus voltar, vamos estar preocupados com nossos afazeres do dia a dia, com a nossa vida, uma vida que devemos sim trabalhar, devemos sim trazer o pão de cada dia, mas nós estamos muito preocupados com projetos e sonhos que nós sabemos que de uma hora para outra tudo isso vai acabar. Por isso que Jesus Cristo fala, buscar primeiro o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando eu busco primeiro o reino dos céus, eu estou mostrando para Deus que ainda que as lutas são grandes, as batalhas são grandes, eu estou mostrando para Deus que eu estou confiante que as demais coisas Ele vai acrescentar na minha vida. E eu vou dizer uma coisa, amados irmãos, com toda a minha certeza: Jesus Cristo vai voltar, vai pegar muito crente desapercebido, muitos cristãos desapercebidos. Não queira ser um desses, amados. Não queira ser um desses. Nós não estamos aqui julgando e dizendo quem vai e quem não vai. Nós estamos dizendo que a palavra de Deus, ela diz que vai, muitos estão dispersos. E nós não podemos ficar dispersos. Nós não podemos ficar dispersos. As 4 virgens, né, de Mateus capítulo 5, elas também tinham azeite na lamparina. As outras 5 também tinham azeite na lamparina. O problema maior foi que o azeite de 4 virgens nécias acabou-se. E elas não buscaram para acrescentar mais azeite. As prudentes não. Elas não deixaram acabar o azeite da sua lamparina. Continuaram sempre buscando o azeite para a sua lamparina. Finalizo dizendo, continue sempre buscando azeite para a sua lamparina. Amém? Tá com luta. A luta é grande, mas vem para a igreja. Vem para a igreja. A igreja, nós vamos encontrar uma palavra que encaixe na nossa luta, nós vamos sair abençoados. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Você saia daqui diferente como entrou. Que você possa sair daqui acreditando mais, buscando mais, se revestindo mais, calçando essa pata da preparação do Evangelho, aleluia, buscando mais, se interessando mais e aprender mais e conhecer mais aquele que pagou um grande preço na cruz para nos salvar. Amém, irmãos? Que Deus continue nos abençoando, pastor. Glória a Deus.